Bom, sobre o que é esse vídeo aqui, né? Eu continuo lendo, né, a biografia lá do que o David escreveu. Passei de 70%. Ainda não tenho certeza, vou fazer um resumo, é um livro grande, não tenho certeza, né? Vou ter que separar bem. Eu estava pensando em usar os prints que eu coloquei de mais importante e só fazer sobre esses prints, mas é limitar demais. Estou pensando ainda. Os prints foram praticamente tipo, nossa, olha isso aqui, tal pessoa fala isso aqui, mas isso aqui é, na verdade, isso aqui, segundo o autor, né? Mas assim, o autor está usando fontes lá, né? Que ele achou. Então, estou mais para acreditar nesse autor. E de qualquer maneira, né? Um dos pontos que me motivou a fazer esse vídeo aqui é que, como eu disse, o Kogonov é muito crítico, né? Ao Trotsky também. E aí tem um ponto que ele fala, o Trotsky no México, né? Exilado lá no México, ele começa a buscar apoio para a parte internacional. Tem vários pontos que eu fui tirando print. Tipo, um deles lá, os caras da Quarta Internacional só brigavam entre si. Como que é o trotskismo hoje, minha gente? Um ponto interessante que eu estava vendo é que a LIT-QI e logo o PSTU, ele diverge do Trotsky, né? Na parte do... E a gente vê isso no Gustavo Machado. E aí eu concordo mais com o Gustavo Machado e com a LIT-QI do que com o Trotsky nesse ponto, tá? Eu acho que o PCO não iria nessa direção. O PCO, como eu disse, é bem trotskista mesmo, meio raiz. Eu acho que... aí eu, nesse ponto, acho que eu prefiro o PSTU do que o PCO. Se o PCO tiver a mesma posição. Não sei qual é a posição sobre isso, mas que é sobre o centralismo, né, do partido, a parada de um único partido, né? Então, a gente vê que pelo discurso do PSTU, do Gustavo Machado e de outros do PSTU, eles estão próximos à LIT-QI e é um negócio que visa mais uma gestão mais democrática, né? Como seria o começo do discurso bolchevique com o discurso, tá? Então não vou entrar em conflito com anarquistas aqui nesse ponto do discurso bolchevista sobre todo o poder soviético, né? Que é uma palavra de ordem dos bolcheviques. E a gente vê que na prática não foi isso, aí tem vários problemas. Você vai falar, o Lenin, não sei o que, a guerra civil, as limitações, né? E aí o Lenin morreu, e aí o Stalin entrou no poder, e aí ele exilou o Trotsky, né? Tem tudo isso aí, mas enfim, dá pra notar que no começo, e o Trotsky continua nisso, tá? Mesmo no exílio, falando sobre o Partido Único, né? Então eu acho que é mais que o PSTU que vai para uma outra linha e dá uma saída do trotskismo nisso aí. Eu estaria mais com o PSTU aí do que com o Trotsky nesse ponto, mas enfim. Dado isso, né, e aí o outro ponto que eu falei era, eu já citei o Máquina aqui. O Máquina, ele é citado muito brevemente lá naquele livro. E aí tem a questão de Kronstadt, né? Kronstadt, até hoje eu não sei falar isso direito nesse lugar. Ele tem um outro problema. Deixa eu fechar aqui e ver se diminui o barulho. Aqui ele tem um outro problema. Ele é praticamente a outra revolta que tem, né? Do que sejam aliados. Diria eu, por enquanto, diria que teríamos 3 revoltas de aliados, né? O Máquina em si, eu acho que não é bem assim, né? O Máquina estava na Ucrânia, a União Soviética, em teoria, estava sob domínio ali. É complicado ali, tá? Mas Kronstadt, tudo bem, Kronstadt é uma revolta. E os SRs de esquerda é outra revolta, tá? Uma tá mais para popular, né? Assim, em certo sentido, a outra tá mais
para partidária, né? Mas seria mais uma militar e outra partidária, mas enfim, não vou entrar nisso. Então, tem essas três revoltas. E aí, Kronstadt, sim, esse autor vai entrar um pouco mais a fundo lá para a parte do livro que eu estou chegando, lá para o fim, que é o seguinte, ele fala, o Trotsky tá, depois de julgamentos em Moscou e tal, isso no resumo vai ficar claro, mas julgamentos em Moscou é um bagulho bizarro. E depois do julgamento em Moscou tal, o Trotsky tentar reunir a Quarta Internacional e tentar denunciar para o mundo, não sei o que, parte dos apoiadores de Trotsky começaram a criticá-lo justamente falando de Kronstadt e falando que ele nunca falava de Kronstadt, não tinha escrito nada de Kronstadt. E aí o Volkogonov coloca os dois únicos trechos e curtos que ele coloca sobre Kronstadt. E acho que quando eu fizer o resumo, eu coloco eles na íntegra, que são bem curtinhos. Mas basicamente o Trotsky fala do que o Gustavo Machado fala nos vídeos, que era uma revolta armada no meio de uma guerra civil e que foi respondido com uma revolta armada. O Trotsky adiciona algumas coisas, né? Eles falam que eles queriam uma revolução da ditadura do proletariado, mas não queriam a ditadura do proletariado, né? E assim, eu estava pesquisando também sobre a ditadura do proletariado. Isso eu acho que eu vou abordar no resumo, mas daria para adiantar. Pelo que eu vi, assim, eu não fui nas fontes diretas, ainda preciso ir, mas há uma certa divergência, e aí, novamente, a gente pode falar que Lenin e Trotsky e o Stalin, na época juntos, né, pelo menos nesse trecho, eles foram revisionistas de Marx e Engels. E de novo, está xingando o triunvirato, mas é assim, você pode considerar que foi uma atualização ao contexto, né? Senão eles seriam anacrônicos, e entra toda essa discussão e falar que não é revisionismo, mas aí, o que é revisionismo, né? Esse é o problema. A gente pode levar essa abordagem e a discussão fica complexa, a gente pode levar para tudo, né? Na China é diferente, na Vietnã foi diferente, então não é revisionismo, e o Elias Jabbour agora falando sobre China e o novo socialismo do século XXI não é revisionismo, ele está adaptando, então, enfim, complicado. Mas dito isso, né, a visão de ditadura do proletariado é diferente de Lenin e Trotsky, de Marx e Engels, né? Ela é muito mais totalitária, sim, muito mais totalitária, adaptada ao contexto russo, de que o proletariado era minúsculo, né? Então, por que Marx e Engels estão falando de proletariado avançado, né? Onde o capitalismo avançou muito? Então, na Rússia era tipo 80% de campesinato, né? Então, tem tudo isso aí. Mas, independente de todo ao redor disso, a verdade é que a ditadura do proletariado de Marx e Engels e de Lenin e Trotsky é diferente, tá? Ela é razoavelmente diferente. E daí, dito tudo isso, então a gente vê que os bolcheviques realmente tinham uma ideia totalitária ali, tá? E aí, se Stalin leva isso a uma coisa que nem Lenin, nem Marx, nem Lenin, nem Trotsky esperavam, é outra história, tá? Mas, o que dá pra discutir sobre isso é o pensamento do Lenin no finzinho da vida, né? Querendo ou não, estou lembrando aqui de quando eu falei do Volkogonov no fim da vida, que é quando a gente sabe o que se passa dentro do humano realmente no fim da vida, mas enfim. E já abordei em um outro vídeo aqui, eu mostrei uma abordagem stalinista e uma trotskista do testamento de Lenin, e de falar que ia contestar o documento. Não vou nessa linha de chapéu de alumínio, isso aí é chapéu de alumínio stalinista, tá? Mas enfim, não vou nessa linha. Quer discordar, discorda, mas eu quero analisar o que existe aqui, né? Então eu vou tentar ler o que eu separei aqui de 3 textos de Lenin no fim da vida, porque o que resta abordar, assim, os 3, a ideia dos bolcheviques era autoritária, era necessário, era o que eles achavam que precisavam, de se apoiar só nos sovietes e entre aspas, se apoiar nos sovietes entre aspas, isso é discutível, e de partido único e não sei o que, tá? Então
não tem muito por onde fugir. O Trotsky, o Lenin e Stalin vão nessa linha. E o Stalin começa a deixar o bagulho bizarro, mas a base está lá. E é isso que o Volkovanov fica enchendo o saco o livro inteiro. Né? Ele enche o saco, velho. Ele enche o saco. Ele fica o livro inteiro enchendo o saco sobre isso. E daí o que resta? Resta discutir a burocratização do partido. O Trotsky não vai negar lá partido único, não vai negar nada disso, ele vai bater na burocratização. E nós vamos ver aqui, o Lenin estava começando a bater na burocratização, né? Porque ele estava vendo o que estava acontecendo no partido, principalmente depois que ele sai do poder, né? Porque ele está doente, e aí entra o bigodão do mal lá, entre aspas, bigodão do mal. Assim, depois de ler o livro e tal, e dele matar a família inteira do Trotsky e todos os revolucionários, não tem como concordar que ele era uma pessoa meio desprezível. Mas é engraçado, o próprio Trotsky, em um trecho lá desse livro, ele fala que ele não odeia a pessoa do Stalin, se odiou, ele não tinha mais isso. O que ele odiava era a burocracia, né, que surgiu e que engoliu todo o partido, Stalin e a sociedade. Então vou tentar ler aqui 3 textos. Esses 3, talvez eu leia só um, dependendo do tempo que a gente vai gastar aqui, né? Então eu vou começar com o primeiro, que é algo que a gente já abordou. Dessa vez acho que eu vou pegar em português mesmo, achei versões em português. E aí eu não li ainda, vamos ler junto aqui, né? Dependendo do tempo eu leio 3, senão eu separo em 3 vídeos. Então eu vou começar pela carta ao Congresso, né? De 23 de dezembro de 22, eu acho. Eu acho que é de 23 de dezembro, tanto que é a primeira aqui. Né? Depois tem outras coisas, que é uma página que tem mais textos, eu vou só no primeiro. Que eu me lembro, acho que esse é um texto mais curto de todos. Então eu vou ler aqui o Lenin, o que ele está falando. Eu aconselharia fortemente a empreender neste congresso uma série de modificações na nossa estrutura política. Desejaria comunicar-vos as considerações que penso serem mais importantes. Em primeiro lugar, coloco o aumento do número de membros do CC para várias dezenas ou mesmo uma centena. Acho que eu li alguma coisa sobre isso, vou ver no vídeo. Penso que se não empreendêssemos essa forma, o nosso comitê central se veria ameaçado de grandes perigos, caso o curso dos acontecimentos não fosse de todo favorável para nós, e não podemos contar com isso. Realmente, isso aqui é um combate à burocratização. Eu já vi alguma discussão sobre isso em algum lugar, quem estava discutindo estava falando que isso poderia não resolver e tal. Em seguida, penso propor a atenção do Congresso que, dentro de certas condições, se dê caráter legislativo às decisões da Gosplan, indo neste aspecto ao encontro do camarada Trotsky, até certo ponto e em certas condições. Isso aqui eu acho que é outra coisa que eu vi, eu não tenho certeza, mas preciso conferir. Parece que a Gosplan, a primeira, era uma proposta de Trotsky que foi rejeitada e depois acabou sendo aceita e implementada como a NEP, né? Mas enfim. No que se refere ao primeiro ponto, isto é, ao aumento do número de membros do CC, penso que tal coisa é necessária tanto para elevar o prestígio do CC, como para um trabalho sério para melhorar nosso aparelho e para evitar que os conflitos de certas pequenas partes do CC possam adquirir uma importância excessiva para os destinos do partido. Parece-me que o nosso partido está no direito de pedir à classe operária 50 a 100 membros para o Comitê Central, que pode recebê-los delas sem uma tensão excessiva das suas forças. Esta reforma aumentaria consideravelmente a solidez do nosso partido e facilitar-lhe-ia na sua luta, rodeado de estados hostis, luta que, em meu entender, pode e deve agudizar-se muito nos próximos anos. Penso que a estabilidade do nosso partido ganharia 1000 vezes com essa medida. Aí, Lenin, 23 de dezembro de 22, registrado, não importa, tá? Eu não sei se faz parte, se tudo faz parte, não sei, é bem curta mesmo.
por aqui. Era a carta do Congresso mesmo. Eu já vi essa discussão, se bobear foi no livro do Gokugonov. É porque continua, né? Bom, em 26 já tinha acabado a Guerra Civil, mas você vê aqui que o Lenin estava preocupado, né, com o entorno e a velha história do internacionalismo. Tanto o Lenin como o Trotsky acreditavam numa revolução europeia, né, e que parecia que não estava acontecendo. E aí ele estava preocupado e ele estava vendo uma burocratização. Lembrando que de 23 a 22, o Lenin morreria logo depois, né? Não ia demorar muito não. E aí acho que ele já estava vendo o Stalin no governo, estava vendo as tretas, estava preocupado e querendo aumentar o número de membros, né? É uma espécie de redução da centralização, né, que ele está propondo aqui.